Eu começo o programa de hoje falando sobre iniciativas para a redução dos gases de efeito estufa. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que estabelece regras para incentivar ações de mitigação e remoção dos gases de efeito estufa no Brasil. O projeto altera a política nacional sobre a mudança do clima para incluir ações prioritárias para reduzir a emissão de gases de efeito estufa por entidades públicas e também privadas. Quem fala mais sobre esse assunto com a gente é o senador astronauta Marcos Pontes. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, El. Um prazer poder participar. Esse é um tema extremamente importante. Eu posso dizer daqui e posso dizer do espaço também. Então, acho que esse projeto de lei ele vem aí para aperfeiçoar a nossa política nacional de mudança do clima e, sem dúvida nenhuma, vai ter impactos muito positivos para todos nós. Muito bom. Agora, senador Marcos, para a gente começar explicando melhor, me conta um pouquinho sobre as ações prioritárias que foram incluídas nesse projeto de lei e quais são os objetivos da proposta em relação à política nacional sobre mudança do clima, por que ele altera essa política nacional de mudança do clima? Iniciando pela segunda, é importante que nós tenhamos dentro da política de mudança do clima ações eficientes, ações práticas para redução de gases de efeito estufa. Esse é o principal objetivo. Ele altera o artigo 5 da política em 7 tópicos. Tá? Primeiro é a questão de pesquisa e desenvolvimento para produção e uso de energias renováveis. O segundo é com relação à recuperação e restauração de cobertura vegetal. A terceira é o controle de desmatamento. A quarta é a valorização com pagamentos por serviços ambientais. A quinta vem no sentido de melhorar as técnicas e as tecnologias utilizadas para a agricultura de baixo carbono. De passagem, o Brasil já é muito bom nisso, pode ser até melhor. O sexto são as melhorias no sistema de transporte com relação à utilização de combustíveis. E o sétimo é a questão de tecnologias também para a área industrial, que possam trazer melhorias nesse sentido de redução de gases de estufa. Muito bom. E o senhor, no começo aqui da sua apresentação, falou um pouquinho sobre a sua perspectiva do espaço. Eu queria perguntar justamente sobre isso, Como é que a sua experiência, como é que a experiência do senhor vendo a Terra do espaço influencia a sua perspectiva sobre as mudanças climáticas? Olha, influencia bastante. Uma vez que você olha esse planeta lá do espaço, você percebe, primeiro, o quanto pequeno que ele é. A gente imagina aqui da superfície uma coisa gigantesca, mas não. Quanto pequeno que ele é, a importância é como se fosse uma nossa espaçonave Terra, que todos nós dependemos dela, e você tem essa urgência e necessidade de ajudar a manter esse sistema como um todo. Se você pensar na Estação Espacial Internacional como um ecossistema ali muito reduzido, ele serve como um exemplo, uma simulação da nossa Terra, em termos de nós temos recursos finitos, nós temos que cuidar muito bem desses recursos. Então, tudo isso aí tem essa implicação grande também na maneira como você pensa sobre a Terra como um todo. E tem que ser um esforço não só de um país como o Brasil, tem que ser um esforço global. Isso aí. Muito bom. Agora, falando um pouquinho aqui do agro, Qual que foi o papel da Frente Parlamentar da Agropecuária na aprovação desse projeto de lei? E como é que essa proposta, ela busca alinhar as iniciativas governamentais e também privadas para promover essa economia de baixo carbono com essas diversas iniciativas que o senhor já citou aqui para a gente? Olha, a Frente Parlamentar ela ajudou bastante na confecção, inclusive, e modificação de alguns dos dados. O senador Zequinha ajudou aqui também. E isso vem um alinhamento completo. Por exemplo, eu sou membro da Comissão de Hidrogênio Verde. Quando você fala de hidrogênio verde, pensa em hidrogênio de baixo carbono, em vez de hidrogênio verde, que para o Brasil é muito mais vantajoso, pensando no nosso etanol e a transferência de etanol para hidrogênio, a conversão. Essa é uma das iniciativas que são previstas aqui no item 1, logo dessa proposta. Outras iniciativas que nós já temos, eu, como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, eu tinha várias iniciativas, como o Regenera, o programa de regeneração dos biomas brasileiros, com mais de 120 áreas sendo regeneradas por cientistas, para que aquilo, então, uma vez estabelecido como regenerar, que cada área, cada bioma tem a sua peculiaridade, aquilo se passa, então, para as autoridades locais, para que as áreas degradadas possam ser regeneradas. Isso é extremamente importante, não é só reduzir o desmatamento, mas também regenerar áreas degradadas.
E falando, inclusive, né, nas nossas áreas preservadas, eu tenho aqui uns dados que eu quero compartilhar com a nossa audiência, que é sempre bom relembrar, né, que aqui no Brasil, 66,3% da área é de vegetação protegida e preservada. Dessas, 9,4% são de vegetação nativa em unidades de proteção, 13,8% em terras indígenas, 9,9% em terras devolutas e não cadastradas e 33,2% da vegetação preservada estão justamente nos imóveis rurais, que são aí os que mais preservam. Apenas 3,5% da área são cidades e infraestrutura. E aí eu quero complementar esses dados também, nós temos aqui uma outra tela que mostra que 30,2% da área são propriedades rurais, sendo 9% de lavouras e florestas plantadas, 8% de pastagens nativas e 13,2% de pastagens plantadas. Como é que esses dados todos sobre a nossa área de vegetação protegida e sobre a ocupação, né, da agropecuária se relacionam com todas as propostas do projeto, senador? Primeiro, eu queria ressaltar duas coisas muito importantes. Uma que você falou e uma que a gente tem que trazer quando a gente fala de energia renovável. Primeiro, é bom lembrar que o Brasil é um dos países com uma maior percentual de energia renovável na sua matriz, são mais de 90%. Isso a gente tem que se orgulhar perante a todos os outros países. Então, quando o pessoal fala sobre o Brasil, sobre a questão da Amazônia e tudo mais, é bom sempre lembrar disso aí. O Brasil é um país que tem uma malha de energia extremamente renovável, que é muito diferente do restante do planeta. Segundo, ou seja, serve de exemplo. Segundo, com relação à preservação. Você viu aí, né, 32% da área preservada são nas propriedades rurais. Então, a agricultura, ela ajuda e muito na preservação das nossas áreas, né? Às vezes o pessoal acha que a agricultura é contra o meio ambiente. Muito pelo contrário, a agricultura ela trabalha nesse sentido. Nós temos uma das agriculturas, vamos chamar assim, das metodologias mais sustentáveis do planeta. Nós produzimos uma quantidade gigantesca dos alimentos que são consumidos no planeta e, portanto, é a que se respeitar, né, a nossa iniciativa, o nosso agronegócio, como um agronegócio que mantém o PIB do país, um grande percentual do PIB do país e, além disso, dá exemplo para o planeta, né, com relação à preservação das áreas. Então, e isso tem a ver e muito com esse projeto, no sentido de desenvolvimento de tecnologias, metodologias para melhorar ainda mais, né, esse sentido de sustentabilidade nessas áreas e também quanto à recuperação de áreas que também podem ser feitas e, como eu falei, do projeto Regenera e outros projetos que podem ser colocados. Com certeza. E o Brasil, né, nesse sentido, e esse projeto de lei aqui traz essa conotação também do Brasil ser protagonista no planeta Terra, né, no sentido de preservação ambiental. Com certeza, e nós temos todo esse potencial. Senador Marcos Pontes, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Olha, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, contem conosco e agora esse projeto vai para a Câmara para aprovação por lá e depois para a sanção do presidente. Tá certo, ficamos na expectativa. Obrigada mais uma vez. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.